Antes de tudo, eu quero dizer para você que esse daqui não é um vídeo partidário. Esse daqui é um vídeo neutro que tem como objetivo falar para você como foi a economia dos governos passados de Luiz Inácio Lula da Silva, como foi a economia nos 4 anos de governo Bolsonaro e quais as expectativas para ela, para o governo do Lula em 2023. Então eu peço que você já compartilhe com seus amigos e famílias para que a gente possa espalhar para o maior número de pessoas possíveis o conhecimento econômico e a educação financeira. Nesse vídeo a gente vai falar como a economia evoluiu nos últimos 4 anos, o que foi feito para chegar onde estamos, o que se espera da economia para o ano que vem, como foi a economia dos governos passados de Lula, o que ele promete para a economia no governo futuro dele, como ele promete fazer aquilo, como ele pretende fazer aquilo que ele promete e quais as consequências das ações que ele pode tomar. Para começo de conversa, a gente tem que falar como a economia foi esses 4 anos de governo Bolsonaro. Vou dar uma resumida bem por cima, vou até pegar meu caderninho para isso. Quando o Bolsonaro chegou no poder, ele encontrou um salário mínimo de R$ 954, uma inflação de 3,75% e uma cesta básica em São Paulo no valor de R$ 471. Agora, em 2022, o salário mínimo projetado para 2023 é de R$ 1.302. A cesta básica de São Paulo está custando R$ 760,45 e o IPCA, que é o índice da inflação, está em 7,17%. Significa um aumento de preço de mais de 61,45% no preço da cesta básica em São Paulo e um aumento do salário mínimo de 36,47%. Ou seja, em 2018, uma família com a renda média de R$ 2.000 conseguia comprar 4,24 cestas básicas. Agora, em 2023, uma família com a renda de R$ 2.000 está projetado para conseguir comprar mais ou menos 2,63 cestas básicas, quase 3 cestas básicas, o que representa uma diminuição de 1,61% no poder de compra de cesta básica dessa família. E falando em poder de compra, eu tenho que dizer para você também que o real desvalorizou durante esses 4 anos de governo Bolsonaro. Foi uma desvalorização de 25,37%. Bem, eu tenho que ser justo em dizer que esses números assustadores, eles são um reflexo da pandemia da Covid-19. E apesar de tudo isso, o Brasil que Lula vai encontrar lá em 2023 é um Brasil com a inflação e com os juros menores do que a média global. E um Brasil que também está com a economia mais estruturada do que outros países. O Lula vai estar com a faca e o queijo na mão. Bem, agora que eu já falei para você como foi os 4 anos de governo do Bolsonaro, chegou a hora de relembrar como foi o governo Lula. No governo Lula, o IPCA e a Selic, que são os índices de inflação e taxa básica de juros, eram baixíssimos. O que era alto, na verdade, era o gasto público do governo com programas sociais e também o aumento do salário mínimo, assim como a ampliação de crédito. Isso fazia com que o brasileiro pudesse consumir mais. Só que esse resultado positivo não é crédito do Lula, não. Isso foi influência do boom das commodities. O que foi o boom das commodities? Foi um aumento da exportação de commodities como petróleo, soja, milho, trigo, carne para a China e para a Índia no período de 2000 a 2014. Para vocês terem uma ideia, o produto interno bruto dos países sul-americanos começaram a disparar a partir de 2000, que foi quando aconteceu o boom das commodities. E lá no finalzinho desse período fértil de exportação, lá em 2014, o PIB desses países sul-americanos também começaram a baixar, assim como o do Brasil. E o que esse boom das commodities causou aqui no Brasil? Com o aumento das exportações, aumentou-se a mão de obra e elevou o salário, diminuindo o desemprego e logo a pobreza. Os empregos que eram criados eram empregos de baixa qualificação e isso beneficiava os mais pobres. Isso fazia com que a desigualdade continuasse caindo durante o governo Lula. E com mais pessoas empregadas, é óbvio que você vai ter mais consumo, e mais consumo gera empregos em outras áreas da economia. E com mais pessoas empregadas e empresas faturando mais, o governo também consegue captar um grande valor através dos impostos. E esse valor era direcionado no governo Lula para suprir
os programas sociais, como o Bolsa Família, como o investimento na educação e na saúde. Esse aumento na exportação de commodities fez com que a moeda estrangeira, no caso o dólar, fosse mais usada nessa comercialização, o que também explica a baixa do preço da moeda na época do governo Lula. Porém, a gente tem que ser sincero, o resultado positivo do governo Lula não é influência do Lula em si, e sim desse boom das commodities que eu venho falando desde o começo do vídeo. Isso a gente consegue perceber quando a gente compara o resultado do Brasil nesse período com países de economias parecidas nesse mesmo período, países aqui da América do Sul. A evolução da educação no governo Lula foi ótima, realmente, a gente vê os programas que ele criou e os investimentos que ele fez. Porém, comparado com os outros países da América do Sul, no mesmo período e com economias parecidas com a do Brasil, a gente gastou mais com educação e teve menos resultados. Isso também acontece com o PIB per capita, que é praticamente o que cada cidadão produz durante o ano. Quando a gente compara o PIB per capita do Brasil com outros países sul-americanos, nessa mesma época fértil de exportação, a gente vê que o Brasil, de novo, fica abaixo da média. Resumindo, o resultado positivo do governo Lula foi influenciado pelo boom das commodities. Esse resultado positivo, quando comparado com países da América do Sul com economia parecida do Brasil no mesmo período, ainda assim foram resultados abaixo da média. Ou seja, é confirmado, o governo Lula só deu certo por causa desse aumento nas exportações. A gente consegue perceber isso quando a gente compara o resultado do governo Lula com o resultado do governo Dilma, que aplicou as mesmas medidas econômicas, só que numa época que a exportação no Brasil não era tão fértil como na época do governo Lula. A Dilma aplicou a elevação do salário mínimo e do gasto público com políticas sociais e também a ampliação de crédito. Só que o que aconteceu? O Brasil já não arrecadava tanto que nem no passado, justamente por causa dessa desaceleração nas importações. E aí o que aconteceu? O governo não guardou o dinheiro que arrecadou no boom das commodities, não conseguiu manter a mesma política econômica na era da Dilma. Então vamos lá, por enquanto a gente já viu o que aconteceu nesses 4 anos de governo Bolsonaro, a gente também viu como funcionou a economia do governo Lula e um pouquinho do que resultou no desastre da economia no governo Dilma. Agora, o que esperar da economia do Brasil para 2023? Olha, é importante dizer que por conta do fim da Covid-19, a China ela pode estimular um novo boom das commodities, puxado também pela demanda da Europa por petróleo e outros ativos, principalmente agora no inverno. A Europa está sofrendo com a falta de gás natural por causa da guerra na Ucrânia e ela pode começar a importar mais petróleo daqui da América do Sul. E o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo por conta da Petrobras. Ou seja, para 2023 a economia já está bem encaminhada para que aconteça outro boom das commodities. E como o governo Lula pensa em lidar com isso? Segundo o plano de governo dele. A primeira proposta é, abre aspas, o novo governo irá propor, a partir de amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho, com especial atenção aos autônomos, aos que trabalham por conta própria, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, teletrabalho e teletrabalhadores em home office, mediados por aplicativos e plataformas, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravados pela última reforma e restabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. Ou seja, o governo Lula propõe uma nova legislação trabalhista que tem como principal alvo os autônomos, por exemplo, os motoristas de aplicativo. E qual que é o significado disso? O trabalhador autônomo ele começa a receber mais penduricalhos, e isso, visto no curto prazo, pode parecer bom, porque são benefícios aceitáveis para o trabalhador CLT. Só que quando a gente fala sobre aposentadoria, isso pode ser prejudicial, porque o valor da aposentadoria ele tem como base a contribuição que o trabalhador faz no INSS, que não leva em considerações os benefícios garantidos pela CLT, como por exemplo a PLR. E o resultado disso pode ser um grande êxodo de startups como Uber e iFood do Brasil. Mas em contrapartida, para evitar o aumento do desemprego, o governo ele pode aumentar a gama de trabalhadores estatais através de concursos públicos. O que a gente tem que levar também em consideração é que essa nova legislação trabalhista ela também pode afetar grandes empresas que optaram por colocar os seus trabalhadores em teletrabalho, né, no trabalho home office, simplesmente por gastar menos.
E se essa legislação fizer com que essas empresas gastem mais usando essa opção que era para ser mais barata, elas simplesmente preferem investir fora do Brasil do que continuar obedecendo a legislação trabalhista daqui, ou seja, elas saem do Brasil também. Isso pode causar mais desemprego. Mas novamente, o governo não pode abrir mais vagas no concurso público, porém, o Estado ele não produz como a iniciativa privada, o que pode elevar o estímulo monetário do governo na economia, ou seja, o governo começa, entre aspas, a imprimir mais dinheiro, porque ele tem mais trabalhador público, ele tem que pagar aquela galera. E o que acontece quando você tem mais dinheiro e menos produção, porque a empresa privada é possível que saia do Brasil, você começa a ter o aumento da chamada inflação. Por isso que é importante a gente estar atento em quais leis trabalhistas podem ser colocadas em pauta por Lula durante o governo dele em 2023. Lula também fala em financiamento solidário e democrático da estrutura sindical, ou seja, é possível que o imposto sindical venha cada vez mais forte, tá bom? Ele também fala sobre a renovação e ampliação do Bolsa Família, trazendo então mais gasto do dinheiro público com programas sociais, e fala também de uma reforma tributária, onde os pobres vão pagar menos e os ricos vão pagar mais. Qual que é o resultado disso? Assim como na reforma trabalhista, quando você começa a cobrar mais tributo do rico, e o rico normalmente é o investidor de mais valia para um país, ele simplesmente sai daquele país, ele simplesmente coloca o capital dele em outro lugar, coloca a empresa dele em outro lugar, e aí a gente tem mais desemprego. Porém, essa reforma tributária ela também pode soar como um alívio, já que o brasileiro paga rios de dinheiro público. Então, quanto menos imposto a gente pagar, melhor. O governo também fala em abrasileirar o preço do combustível exportado pela Petrobras. Hoje, para comercializar o petróleo, a Petrobras segue a política de preços externa. Isso faz com que o petróleo seja vendido mais facilmente lá fora. Porém, o Brasil acaba pagando mais caro na hora de pegar o produto, esse petróleo refinado aqui, como outros combustíveis. Olha, o resultado desse abrasileiramento no preço do petróleo para exportação pode significar uma desaceleração no setor, uma desaceleração na venda de barris de petróleo pela Petrobras. Porém, esse resultado também pode ser abatido pelo que o governo promete de uma ampliação no sistema de refinarias no Brasil, ou seja, o Brasil, além de produzir mais petróleo, ele vai começar a refinar aqui, o que pode abaixar o preço do combustível para a gente também. O Lula também fala de uma negociação de dívidas de famílias e pequenas empresas e também a ampliação de crédito, o que pode influenciar no consumo do brasileiro, ou seja, o brasileiro pode passar a consumir mais, porém usando crédito, não o dinheiro em si, não o débito. O Lula também promete uma reforma agrária e promete não privatizar Correios, Eletrobras, Petrobras e ainda fortalecer bancos públicos. Olha, o governo Lula em 2023 tende a ser marcado por uma forte presença do Estado em nossas relações trabalhistas, econômicas e sociais. A pergunta que fica é: você realmente quer que o Estado defina o que é bom para você, sua família e seu bolso? Se você ficou em dúvida, pelo menos, ou tem a resposta e essa resposta é definitivamente não, eu sugiro que você analise, sem paixões políticas, as pautas que serão levantadas pelo próximo governo em 2023. Veja se essas pautas realmente resolvem problemas ou se são só tapa-buracos. Se você quer realmente mudar de vida e quer parar de depender do Estado na sua vida financeira, continue acompanhando o Grupo Lion. Muito obrigado por assistir o vídeo, deixe o seu like e tchau, tchau.